passagem, bastante conhecido e pastoreado, quase que eu não vi. Mas já estava na agenda de Deus para mim vir. Pronto. Acabou. Zerou. Ensinou irrevogável. Rapaz, estava com a rinite, espirrando toda hora. Uma dor de cabeça que eu liguei para a irmã Luzia e falei, irmã Luzia, estou mal. Mas agora eu estou quase zero mal. Oh, glória. Eu sou assim mesmo. Tá? Vocês me ajudam aí. Ó, deixa eu falar para vocês. Eu falei aqui que eu não sou o Espírito Santo, mas a gente tem que preparar o ambiente, irmãos. O papel do sacerdote no Velho Testamento era preparar o altar, porque o fogo tinha que arder e não poderia se apagar. Sabe por quê? Em Levíticos 9, foi Deus que mandou o fogo do céu sobre o altar e foi Deus que acendeu aquele fogo. E Deus deu uma ordem para os sacerdotes: vocês não podem deixar esse fogo apagar. Então eles tinham que levantar de manhã, tirar a cinza e colocar lenha, para que a presença de Deus continuasse sobre o altar. Então, irmãos, nós temos que preparar o ambiente espiritual da nossa vida para que nós possamos atrair mais da presença de Deus. Os que acharam o texto, digam amém. 1 Reis, isso, capítulo 17 e o versículo 8. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Eu vou ler agora na NVI, que diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Pode sentar. Sente-se. Glória a Deus. Aleluia. Levanta as suas duas mãos e dá a melhor glória para Jesus aí. Glória a Deus. Senhoras e senhores, o texto que nós acabamos de ler, a narrativa do texto vem nos dizendo a respeito de Elias. Olhe para cá, o nome Elias no hebraico significa ele é Jeová. Por quê? Ele consegue transcender no seu nome a personalidade de Deus como Jeová. Porque no capítulo 17, o verso 1, Elias se apresenta diante de Acabe, um dos piores reis de Israel, e faz uma aliança com Etebaal. Etebaal, ele morava em Sidom, e a sua filha, chamada Jezabel, casou-se com Acabe, uma aliança maldita, que a consequência é de Jezabel levar para dentro de Israel Azera e Baal, as duas estátuas, para os senhores ficarem cientes, ficavam na porta da cidade, aonde meia-noite tinha o toque de recolher. Por que o toque de recolher? Todo mundo tinha que ficar dentro da sua casa à meia-noite, e os falsos profetas vinham e depositavam pães diante de cestos que ficavam aos pés de Azera e de Baal. E quando o povo acordava pela manhã, lá tinha pão, e eles pensavam que Baal nos trouxe pão, Azera nos trouxe pão, porque ele era conhecido como o Deus da fartura, da fertilidade e o Deus da chuva. Deus estava sendo afrontado, a idolatria estava
estava tomando conta. Você lembra quando Elias disse: Senhor, só sobrou eu, porque os teus profetas têm se corrompido, têm se prostrado diante de Baal e têm beijado os seus pés. E Deus disse: não, eu tenho guardado 7.000 profetas que não têm se prostrado diante de Baal e não têm beijado os seus pés. Olha aqui, Deus usa Elias para falar para Acabe: segundo as minhas palavras, ou segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E segundo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5 e o versículo 17 do livro de Tiago, ele vai dizer que não choveu em Israel durante 3 anos e 6 meses. Deus chega para Elias e diz: Elias, escapa-te e vai para o lado oriental, lá do Jordão, se esconde no Querite, porque eu já dei ordem aos corvos para cuidar de você. Eles vão te levar pão, eles vão te levar carne pela manhã e à tarde, e a água tem do ribeiro para você beber. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus aí? A palavra, pastor Heraldo, a palavra Querite no hebraico significa cortado do mesmo tamanho. Significa isso: Deus colocou Elias dentro de um processo, como já foi dito, para que o propósito fosse revelado. Porque o processo, porque ele tinha que ficar, outras palavras diz, ele tinha que habitar lá. A raiz do hebraico, habitar lá, é se estabilizar lá, se enraizar lá, ficar lá. O que Deus está dizendo? Elias, enquanto você ficar lá, obedecer a minha ordem, a minha palavra, eu vou cuidar de você lá. Obediência é tudo. É por isso que a palavra de Deus, por que não dizer, Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. E dentro do critério da obediência, Elias ficou lá no Querite 3 anos, sendo trabalhado, sendo moldado por Deus, Deus lhe forjando e lhe preparando para o ministério extraordinário. Sabe por quê? Depois que Elias saiu do Querite, você sabe o que aconteceu? Deus usou ele para multiplicar a farinha da panela, o azeite da botija, e o filho da viúva morreu, e Deus usou Elias para ressuscitar aquele menino. Depois Deus usou Elias e disse: apresenta-te diante de Acabe, porque eu vou mandar chuva antes. Se você vai desafiar os 800 profetas, 400 de Baal e 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, eu vou mandar fogo e vou provar que eu sou Deus em Israel, que eu sou Jeová, que Baal e Azera não é de nada. O que eu quero dizer para você nessa epígrafe, para você entender a narrativa da palavra: Deus te colocou no Querite, está te preparando. Você não pode cortar o processo. Não saia da onde Deus te colocou. Deus está te preparando para algo grande. Não importa se está doendo. Ei, o que não te matou te fortalece. Tudo na vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. E o teu fim será melhor que o princípio. Se prepare para cantar, se prepare para se alegrar. Vai ter banquete, vai ter honra de Deus. Está difícil, mas Deus está cuidando. Está difícil, mas Deus está se revelando no meio desse processo que você está.
não podia abortar o processo. Quando Deus diz para ele, fique lá, Deus está condicionando ele. Irmão, Deus coloca uma condição para nós. E a condição para Elias era ficar lá. Era se adaptar ao processo que Deus lhe propôs. Porque tudo mudou na vida de Elias. E a nossa vida é assim. De uma hora para outra, tudo muda. Tudo toma uma rota que a gente não esperava. A nossa vida se encaminha para situações que a gente imagina que não está preparado. Mas Deus jamais te colocará dentro de um processo sem primeiro te preparar para ele. Mas uma coisa eu quero te dizer, a relevância da palavra é o cuidado de Deus dentro do processo que você está vivendo. Talvez as coisas não vão ser como você imaginava, ou como você esperava, ou como você queria, porque a nossa vida, senhoras e senhores, é composta de experiências. Se você não está aberto para viver experiências novas com Deus, a tua vida vai estagnar. Você não vai viver o novo de Deus. Você não vai viver o forjamento de Deus, o preparo de Deus para a tua vida. Porque o processo mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso comportamento, mas nos traz lições áureas, nos ensina, nos faz entender o que a gente não entendia, nos faz enxergar o que a gente não enxergava. Esse processo vai só te melhorar, fazer você conhecer Deus melhor. Porque não dá para conhecer Deus só de ouvir falar. Às vezes Deus vai te levar para o deserto da vida, para o vale da vida, para a casa do oleiro. E em algum momento você não vai entender nada, mas você vai entender depois, quando você estiver vivendo a promessa, o propósito. Tudo na vida é um aprendizado. Olha o que Paulo disse. Não, glória a Deus, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, pastor. Isso aí, né, mano? Deixa eu sozinho no culto, não. Ô, glória. Você tem que entender isso. Você tem que mensurar que não é para te matar, é para você evoluir, desenvolver. Você já ouviu falar sobre o terebinto? Isaías 6,13. O terebinto, ele é uma árvore estrondosa, magnífica, bonita, da sombra. E todas, ela consegue sobreviver com seu esplendor todas as estações. Deus está te preparando para isso, para você sobreviver a tudo. Oh, aleluia. Você entendeu? Então Deus está te forjando tanto dentro desse processo, que vai chegar uma hora que ninguém vai te conseguir ver você mais triste, nem de cabeça baixa. Deus está te fazendo forte nesse processo. E o terebinto, pastor Heraldo, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. E o terebinto, Wesley, ele é cortado. Por que ele é cortado? Porque a sua madeira, ela tem resistência. Porque a sua madeira aguenta peso. Sabe o que Deus está dizendo? Você aguenta peso. Deus não vai dar um peso que você não possa suportar. E dentro dos seus limites, Deus está dizendo que Ele abre uma porta de escape. E aí o terebinto é cortado. A expressão hebraica por
não é tronco, é toco. Tem hora que você fica só o toco. Tem hora que o processo é duro, é ferrinho. Tem hora que você entra em parafuso. Tem hora que a situação sai do controle. Tem hora que os amigos desaparecem. Ninguém quer estar perto, ninguém quer saber de você. Porque hoje você não tem mais o que oferecer, favorecer. Porque hoje você está só um toco. Agora, virar um toco e sobreviver. A sobrevivência do toco, sabe qual é? As raízes profundas. Oh, glória, aleluia. São 10 a 12 metros de raízes profundas. E sabe o que essas raízes vão fazer com o toco? Vai fazer esse toco, olha aqui, produzir uma seiva. E essa seiva vai servir para curar pessoas. Oh, glória a Deus. Às vezes Deus se coloca no nível para curar pessoas na sua pior fase. Você já passou por isso? Está com o casamento arrebentado, aparecer alguém com o casamento arrebentado para te pedir conselho? Você já passou por isso? Você está dentro de uma situação e aparecer alguém com uma situação semelhante à sua, você tem que reprimir suas lágrimas, engolir o choro, tirar força da fraqueza e deixar Deus te usar para ajudar alguém que está vivendo o mesmo processo que você está vivendo. Sabe o que é isso? É o toco da seiva, da sobrevida. É por isso, evangelista Wesley, eu tenho só 33 anos de ministério. Eu fico olhando alguns pregadores vaidosos, você entendeu? Quer expor a mensagem, quer deixar sua marca. Não, irmão. Você tem que ser um instrumento de cura para a vida de alguém. Fala assim, Deus fala assim, ó, bate assim aqui, você fala, Deus está me forjando para ser um instrumento de cura para a vida de alguém. Quem acredita nisso? Levanta a mão e dá glória a Deus. Instrumento de cura. Wesley, olha para mim, que a menina, a palavra menina no hebraico significa menina de 12 anos. Já para a cultura judaica já era uma idade adulta, porque nessa fase da idade ela estava preparada para casar-se e responder pelos seus atos. Essa menina, ela é levada ali na fronteira de Samaria com a Síria, porque Naamã, grande general, condecorado, respeitado pelo rei da Síria, leva essa menina em cativo. Pensa comigo, ela é sequestrada, raptada. Ela está numa posição de humilhação. Você entendeu? Ela está amordaçada pela circunstância. Ela não tem o direito de optar, de falar nada, porque o papel dela na Síria é ser escrava. Olha aqui para mim, irmão, dá glória a Deus, me ajuda aí. Olha aqui, a menina na casa de Naamã. E Naamã fala, você vai trabalhar aqui para servir a minha esposa. Mas aquela menina, ela não se comportou como escrava dentro da casa de Naamã. Olha aqui, ó, para mim, me ajuda. Você não pode se comportar dentro da circunstância porque você está no improvável. Se você está passando uma fase de crise, de derrota, você não pode se comportar como um derrotado. Você não pode permitir ser sufocado. Você não pode se permitir ser manipulado pela situação.
em Jericó, e a multidão acompanhando ele. Está lá um mendigo, cego, Bartimeu. Só que ele não se comporta como um mendigo. Ele começa a ter voz diante da circunstância. Sabe o que Deus está dizendo? Tenha voz diante do processo que você está passando. Abra sua boca e provoque o teu milagre. Ele começa a gritar: Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. E alguns da multidão chegaram e disseram: cala a tua boca. Sabe o que eu aprendo aqui? Vou calar tua boca se você quiser. Tem coisas que vai continuar acontecendo na sua vida se você permitir.